Sim, amigos, hoje nesse canal a gente vai falar sobre Clique, o melhor filme da vida do Adam Sandler. O meu pintinho ficou maior agora que eu sou mais velho, viu? Só pra vocês saberem. Menor não podia ficar. Exatamente. Hoje a gente vai falar de um clássico da Sessão da Tarde e um clássico da vida do Adam Sandler. Esse cara peculiar que parece que faz sempre o mesmo personagem, mas que mesmo assim tem filmes muito bons e alguns muito ruins também. Mas por uma baita unanimidade, Clique é sim o melhor filme dele, porque tem humor, tem uma baita história, uma ótima lição de vida, e para entender melhor isso, vamos à sinopse desse filme. Um arquiteto casado e com filhos está cada vez mais frustrado por passar a maior parte do seu tempo trabalhando. Um dia, ele encontra um inventor excêntrico que lhe dá um controle remoto universal, com a capacidade de acelerar o tempo. No início, ele usa o aparelho para acelerar a qualquer momento tedioso, mas se dá conta de que está acelerando o tempo demais, e deixando de viver preciosos momentos em família. Desesperado, ele procura o inventor para ajudá-lo a reverter o que fez. Aqui a gente vai ter um cara com a vida consumida pelo trabalho, porque tudo que ele quer é dar uma boa vida para os seus filhos. E ele só consegue isso trabalhando. Mas se ele trabalha o tempo inteiro, como é que ele vai fazer parte da família dele? Como é que ele vai aproveitar o tempo com ela? E aí já viu, depressão, tristeza, raiva e tudo que não presta. Mas antes de começar a falar do filme, eu quero te pedir para deixar um like nesse vídeo, se inscrever no canal, e eu quero agradecer aos membros desse canal, que ajudam o projeto a continuar vivo. Muito obrigado, vocês são demais, tamo junto. E lembrando que você pode se tornar um membro a qualquer momento e ter acesso a selos, emojis, vídeos exclusivos e vídeos antecipados. E claro, o seu nome vai parar no nosso quadro de agradecimento. E o mais importante, você vai estar ajudando esse canal pequeno a se manter. Dito isso, esse filme começa na casa da família Newman. E aqui a gente conhece o nosso protagonista da vez, o Michael. E o Michael já tem um grande problema. Ele tem muitos controles. E ele não sabe qual controle faz o quê. Tem um que liga o ventilador do teto, outro é do carro de controle remoto, o outro é da garagem, enfim. O fato é que ele se confunde muito e isso é um problemão pra ele. E logo de cara, o filho dele manda essa aqui. Os odóios têm um controle remoto universal. Isso facilita muito a vida de gente velha como você. Caralho, cuzão! Então, a filha dele pergunta quando é que ele vai terminar de fazer a casa da árvore que prometeu. E é aquilo, o Michael tem que trabalhar. E ele não tem tempo pra nada. A mulher dele até fala pra ele que vai ter a competição de natação do filho. E que ele tem que ir. Ele até fala que vai, mas é aquilo. Sem tempo, irmão. O Michael chega meio atrasado no trabalho. E ele acaba chegando no meio da reunião que seu chefe tá tendo com um príncipe árabe. E como o Michael aqui é um arquiteto, ele mostra um projeto que ele fez. Mas o príncipe não tá nem aí pro projeto. Ele só quer saber de farra. Ebonha um grande ralo no chão para os concursos de camiseta bolhada. Então, basicamente, o senhor quer que eu projete um bordel árabe. E depois dessa reunião, o chefe do Michael oferece pra ele um novo projeto. E o Michael fica muito animado pra aceitar, mas aqui a gente tem um problema, porque ele vai ter que trabalhar no feriado de 4 de julho. Feriado esse que ele prometeu que ia passar com a família. Não dá pra esperar 3 dias? Michael, os caras são japoneses, eles nem esperam o peixe cozinhar. Mas pelo visto, ele não vai mais. O Michael chega atrasado na competição de natação do filho, apavora uma criança e tenta fingir pro filho que ele chegou na hora. Só que o moleque viu que ele tá atrasado. E é aqui que a gente conhece o professor de natação do Ben, um cara chamado Bill. Simplesmente um cara comum, mas guarda bem esse rosto que vai ser importante. Talarico, raspa a canela. O Michael fica o tempo inteiro no telefone resolvendo coisa do trabalho. E a sua família até comenta que ele tá o tempo inteiro estressado por conta do trabalho. E ele realmente tá estressado. Vai! É melhor vocês correrem mesmo! Quando ele volta pra casa, a mulher do Michael, a dona, vai brincar com os filhos, enquanto o Michael continua trabalhando. E o cara tá literalmente doente, mas ele não pode parar porque ele precisa trabalhar. Então a dona fala pra ele que se ele não descansar, ele vai acabar desmaiando no feriado. E é aqui que o Michael fala pra ela que eles vão ter que adiar o acampamento em família, por conta de um novo projeto do trabalho. E a sua mulher, obviamente, fica chateada, e o Michael fica puto, dizendo que ele não tá jogando tempo fora, ele não tá fazendo coisas inúteis, ele tá trabalhando pra que a sua família tenha uma vida boa. Então, ele volta a assistir um documentário sobre a arquitetura que ele tava vendo. E assim, eu acho que o trabalho já derreteu a mente do Michael, porque por algum motivo, ele pega esse controle aqui, e ele jura que esse controle é da TV. Ele fica muito puto e diz que agora mesmo ele vai sair e comprar um controle universal, porque ele tá cansado de uma casa com tantos controles. Então ele chega na loja, dá uma deitada e quando ele se vira, ele vê uma porta que tá escrito mais além. Então, claro, ele entra pela porta e é aqui que ele encontra com o Morty. Então o Michael pergunta por um controle universal, um controle que faça tudo por ele e que torne a vida dele mais tranquila e mais rápida. O Morty diz que ele tem um controle que é muito avançado e que não tá à venda ainda. Então ele simplesmente vai dar o controle pro Michael, porque
que, segundo ele, gente boa precisa de uma oportunidade às vezes. O Michael agradece e ele volta pra casa pra testar o novo controle, que de início funciona. E funciona bem até demais. Porque quando a esposa dele vai falar com ele usa o botão de pausar e acaba pausando a própria esposa. Só que de início ele não percebe. Então, ele continua o seu trabalho até que o cachorro começa a latir. E ele fica perturbando o Michael. E nisso, por algum motivo que eu não sei porquê, ele pega o controle, aponta pro cachorro e aperta o botão de diminuir o volume. E feito isso, o volume da latida do cachorro também diminui. O Michael fica em choque e sem entender nada. Então, ele leva o cachorro pra fora. E como ele não quer esperar o cachorro fazer cocô, ele aperta o botão de acelerar e, pasmem, o cachorro caga na velocidade da luz. E depois ele vai lá e castiga o pato de pelúcia. No outro dia, o Michael vai tomar um café da manhã e ele dá de cara com a Janine, a amiga da mulher dele, que fica o tempo todo falando de plástica e o quanto ela quer um marido, porque todos os outros abandonaram ela. Você já traiu 3 maridos diferentes com os irmãos deles. Eu acho que você já deu bastante suquinho pra muita gente. E depois de causar uma grande discussão, o Michael não tá muito afim de ouvir isso, então ele vai apelar pro controle. Ele pega o controle e aperta o botão de mudo. E ele começa a ignorar a situação, e depois disso, ele vai encontrar com o Morten. Mas antes, é claro, a gente tem essa cena aqui do Michael avacalhando com o filho dos O'Doyles. Ei, pai, você viu o novo cão robô do Kevin? É, muito bonito. Essa coisa vale mais do que seu carro! Agora não vale mais. O Michael fala com o Morten e diz que sabe que tudo aquilo é uma pegadinha. Só que pra surpresa dele, na verdade, tudo isso aqui é verdade. O Morten fala pra ele apertar o botão de menu e os dois são direcionados ao menu da vida do Michael. E eles passam por vários momentos da vida do Michael e até diante da vida do Michael. Como, por exemplo, a concepção dele. E o pior, eles vão parar dentro da vagina da mãe do Michael na hora do nascimento dele. Pô, eu acho que isso aqui é um limite, cara. Passou de um limite aqui. O Michael volta até um dia em que ele acampou com seus pais. E esse dia aqui foi a primeira vez que ele viu o famoso truque da moeda. Algo que parece bobo, mas que lá pra frente tem a sua importância. E depois de toda a viagem psicodélica pela vida do Michael, ele começa a aceitar a ideia super bem. Use com cuidado. Tá. E ele fica na tranquilidade, porque agora ele tem tipo poderes. Se fosse eu, no caso, eu ia ficar muito em choque. Mas logo depois eu ia avançar pra quando o meu canal fizer 1 milhão de inscritos. Talvez eu tivesse que avançar uns 20 anos. Talvez, né? Mas sério, se inscreve aí, pô. O Michael vai falar com seu chefe, que diz que vai festejar durante o feriado, mas que conta com o Michael pra deixar tudo em ordem. E como o Michael tá muito afim de se vingar do seu chefe, ele fala que a amiga da esposa dele é um mulherão e que ele pode arranjar um encontro pros dois. Digamos que ela tem um grande apetite sexual. Então, o Michael continua se divertindo com seu controle universal e, de novo, vai zoar o filho dos O'Doyles. Quando ele volta pra casa, ele vê que a sua esposa tá combinando um jantar com os pais dele. E é aquilo, o Michael tá muito ocupado e precisa trabalhar. Ele fala que não é uma boa ideia, mas mesmo assim, a sua mulher marca o jantar. E nisso, o Michael usa o controle pra avançar no tempo até depois do jantar. E agora seus pais estão indo embora e ele vai poder se concentrar no trabalho. Trabalho esse que vai fazer ele virar sócio da empresa. A sua mulher então pede pro Michael olhar as crianças, mas o Michael fala que ele precisa trabalhar. Então, começa uma discussão. E é claro, o Michael usa o controle de novo pra pular a briga. Depois da briga, ele vai falar com essa mulher e ele pede desculpas. E é claro, o Michael aqui tá doido pra ser protagonista de cenas que eu não posso narrar no YouTube. Mas a sua esposa pede uma massagem primeiro. E adivinhe, como ele não gosta de fazer massagem, ele usa o controle pra avançar a massagem. E acaba avançando o sexo inteiro. E depois disso, a mulher dele pergunta se ele tá animado pra amanhã. Porque durante o jantar, o Michael falou que eles vão almoçar e escolher um presente pro pai dele. E como o Michael não lembra disso, ele liga pro Morten pra perguntar como ele pode ter dito algo, já que ele avançou a cena. O Morten aparece e os dois saem pra conversar. E ele explica que embora o Michael pule as cenas, o mundo inteiro continua no tempo normal. Só que o Michael fica no piloto automático. O corpo dele faz e diz coisas que o próprio Michael faria ou diria. Só que de uma maneira totalmente mórbida. E no meio dessa conversa, do nada, o Morten diz que a mulher do Michael é muito atraente e que não sabe como é que ela se apaixonou por um otário como ele. Simplesmente a pergunta que a gente se faz em todo o filme da Dan Sandler. O Michael então tenta provar que o Morten tá errado, mas acaba provando que ele tá certo. Os dois se despedem e como o Michael aqui tá viciado no controle, ele percebe que ele tá doente. E é claro, ele pega o controle e avança até ele ficar bem. E ainda por cima, ele pula o banho gelado que ele tem que tomar. E é isso, a vida do Michael tá ótima. Ele pula tudo que ele não gosta e ele só quer viver o lado bom da vida. Tá tudo na mais perfeita paz. E é claro, eu tenho que falar que aqui aparece do nada o Terry Crews dançando e cantando no meio do trânsito. E um detalhe, como ele precisava trabalhar no feriado e ele usou o controle para avançar toda a gripe dele, ele pega o projeto e percebe que na verdade ele trabalhou no piloto automático, o que quer dizer mais tranquilidade ainda. E claro, o Michael fica usando o controle o tempo inteiro pra zoar.
E no jantar de negócios, o Michael pega o controle e usa pra descobrir exatamente o que os clientes querem. Isso dá uma vantagem pra ele, tanto que ele consegue fechar o negócio na hora. E como ele conseguiu fechar o projeto, ele imagina que ele já vai ser promovido. E aí ele fica feliz pra cacete, ele compra presente pras crianças, compra presente pra esposa, compra um charuto pra ele mesmo e comemora a sua promoção. Então, a sua mulher fala que tá muito feliz e diz que sabia que tudo ia dar certo porque hoje ela ouviu a música dele na rádio. E é aquilo. Óbvio que ele não lembra qual é a música. E ele usa o controle pra voltar no tempo e descobrir que raios de música é essa. E ele volta até o dia que os dois deram o primeiro beijo. E assim, ele consegue se lembrar de cada mínimo detalhe. O que deixa a mulher dele muito feliz. E claro, isso só faz o Michael ficar cada vez mais apaixonado pelo controle. Na manhã seguinte, o Michael vai pra empresa e ele chega todo felizão. Só que ele descobre que, na verdade, ele ainda não foi promovido. Porque é aí que tá a pegadinha. O chefe dele falou que ele ia ser promovido depois do projeto. Só que não falou que ia ser exatamente depois de fechar o projeto. Isso deixa o Michael puto da vida, porque ele gastou um dinheiro que ele não tinha, ele comemorou e tudo isso por nada. Então só tem uma coisa a se fazer. Sinto gosto de cocô, jura? O Michael sai de lá e ele vai falar com o Martin, dizendo que tá pensando em avançar no tempo até a sua promoção. O Martin fala que isso aqui pode ter muitas consequências, e ele conta até uma metáfora pro Michael, falando de comercial, onde tinha um personagem que vivia o tempo inteiro procurando o pote de ouro no final do arco-íris. Mas quando ele chegava lá, ele descobria que na verdade eram só cereais. O Michael meio que não dá ouvidos, mas mesmo assim, ele garante que ele não vai pular até a promoção dele. E quando ele volta pra casa, os seus filhos, coitado dos filhos do cara, tentando ajudar o pai, levam desenhos de arquitetura pra ele. E o Ben mostra pra ele um quarto feito de pizza. E o Michael detona o projeto do moleque. E ainda diz isso aqui pra ele. Ô, pizzaiolo, a vida não é pra ser criativo. É pra puxar saco, fazer escolhas conservadoras, ganhando muito dinheiro pro seu chefe na esperança de que um dia ele te jogue um osso fedido, tá? Tá bom. Literalmente, o passado do vilão. A dona fala pro Michael que eles vão conseguir superar isso. Mas o Michael não quer nem ouvir porque tudo que ele faz na vida dele é superar situações e ele tá muito cansado. E quando o Michael volta pra casa, ele escuta sua esposa explicando pras crianças que eles vão ter que devolver os presentes novos. E é aquilo. Isso aqui é mó dureza, o cara trabalha o tempo inteiro e não consegue nem presentear a família. E mesmo conseguindo o projeto, ele não vai ser promovido. E tudo isso martela na cabeça dele até que ele só vê uma saída. Avançar até a tão sonhada promoção. Um brinde a Michael Newman, o maior sócio que eu poderia sonhar ter. E quando finalmente parece que o Michael vai ter um pouco de felicidade, ele vê que a Janine tá namorando com seu chefe. E ele pensa que os dois estão namorando, há uns 2 meses. Mas é aí que vem a bomba. Porque, na verdade, os dois estão juntos faz 1 ano. Sim, o Michael pulou 1 ano inteiro da vida dele. E tudo tá diferente. Tanto que ele tá até fazendo terapia de casal. E na terapia, ele e a esposa começam a discutir. E do nada, o controle avança no tempo até o fim da briga. E aqui, ele vê que seus filhos estão maiores e que o antigo cachorro deles faleceu. E agora tem outro cachorro, mas o pato continua lá. Então, o Michael começa a chorar, porque tá tudo um caos. Mas pelo menos, ele e a mulher começam a se entender. E vai rolar cenas que eu não posso narrar no YouTube. Só que de um jeito acelerado, porque é claro, o controle pula o sexo também. O Michael fica desesperado e sem entender o que tá acontecendo. Então ele liga pro Martin, que aparece na hora e explica que na verdade, o controle só tá executando as preferências do Michael. E como ele avançou 1 ano, o piloto automático avançou tudo o que ele avançava antes. E agora ele tá preso nisso. Sempre que ele ficar doente, que ele brigar, que ele fizer sexo, ou que acontecer qualquer coisa que ele avançava antes. Então, o Michael tenta se desfazer do controle, mas agora o controle já é dele, e ele não pode mais se livrar. No outro dia, o Michael faz tudo de forma aleatória. Ele trabalha de roupão, ele vai de bicicleta, e quando ele encontra com o chefe dele, ele tem uma conversa, onde o chefe dele fala que ele tá pensando em se mudar pro Marrocos. Então é claro, o Michael vai subir de cargo na empresa. Não agora, mas ele vai. E o que isso quer dizer? Não! Exatamente. O controle avança até o dia da promoção dele. Só que dessa vez, o controle avança 10 anos. E agora, tudo piorou. O Michael vai pra sua antiga casa e dá de cara com o Ben, que aqui é o Jonah Hill. Ele vê também a sua filha, que já tá bem crescida. Quando os seus seios cresceram? Na mesma época que os seus, pai. O Michael vai falar com a dona, mas ele tem uma surpresa. O professor de natação do Ben, o Bill, é agora o novo namorado da dona. O que faz o Michael ficar morrendo de raiva e tentar bater no cara. Isso começa a causar uma discussão, o que ia fazer avançar no tempo, mas o Michael usa o controle pra pausar a briga. O Mosh aparece e explica que tudo que tá acontecendo é culpa do próprio Michael, porque foi ele que usou o controle. Então ele sugere reconquistar a dona. E é isso que o Michael vai tentar fazer, depois de chutar o saco do Bill. Isso causa uma confusão e o Michael acaba batendo a cabeça. Só que isso aqui faz o controle avançar mais no tempo, porque o Michael tava doente. E como ele bateu a cabeça, a tomografia dele detectou um câncer, que é claro, foi pulado pelo controle. E isso levou 6 anos. E claro, pra não deixar passar em branco, a gente tem essa cena aqui, onde o Michael percebe que ele emagreceu, mas sobrou um pouquinho de pele. Acabou?
O Michael agora é um macho dentro da empresa, e todos os sonhos dele foram realizados, mas ele não podia estar mais infeliz. Na verdade, ele poderia sim, porque numa conversa com o filho, que agora emagreceu e é feito por outro ator, ele descobre que o pai dele faleceu enquanto ele estava no piloto automático. E é aqui que a gente tem uma das cenas mais tristes do filme. A cena mais triste do filme, porque o Michael fica em choque, ele começa a chorar muito, ele vai até o cemitério visitar o túmulo do seu pai, e ele fica tentando usar o controle para ir pro momento que o pai dele faleceu. E o Morty aparece dizendo que o controle não pode fazer isso, porque o Michael não tava lá, ele tava muito ocupado com o trabalho. Então o Michael usa o controle pra ir pra última vez que ele viu o pai dele. E ele vê uma cena onde ele tratou o pai dele muito mal. O pai dele chegou, convidou o Michael pra sair junto com o Ben e falou pra ele até que ensinaria o truque da moeda. Mas o Michael, obcecado pelo trabalho, vira pra ele e fala isso aqui. Eu sei como você faz esse truque estúpido, eu sempre soube. Agora pode me deixar trabalhar? E o foda é que ele age exatamente como o próprio Michael agiria. E a gente tem uma cena de cortar o coração, porque o pai do Michael chora, o Michael chora, e todo mundo que tem um pingo de amor no coração também chora. Eu te amo, filho. Eu também te amo, pai. O Michael volta pro cemitério e deixa a moeda no túmulo do seu pai. E é aqui que a gente tem um grande plot twist. Porque o Morty aparece e fala que ele não queria ter levado o pai do Michael. E o Michael fica muito confuso, porque ele não entende o que o Morty quer dizer. Então rola isso aqui. Eu sou um anjo, Michael. Pensei que os anjos protegessem as pessoas. Sou o anjo da morte. Cinema! Sim, o Morty, na verdade, era a morte. O Michael fica mordido, ele tenta bater no Morty. Obviamente isso aqui não dá certo. E tudo termina com o Michael usando o controle pra sair de lá. E ele vai parar no casamento do seu filho, do Ben. Onde ele vai fazer um discurso e percebe que ele perdeu muito tempo da sua vida. E perdeu várias coisas também. Então o Michael dança uma música com a sua ex-esposa. O que faz ele contemplar tudo que ele perdeu. E quando ele vê a Samantha dançando com o Bill, ele escuta a garota chamar o Bill de pai. E é claro, ele começa a passar mal depois disso. E quase que a morte leva ele também. O Michael fala pra morte que essa não era a vida que ele queria. Mas a morte mostra pra ele que aconteceu exatamente tudo o que ele queria e do jeito que ele queria. O Michael recebe seus filhos. E no meio da conversa, o Ben fala pra ele que cancelou a lua de mel, porque ele precisa trabalhar. E o Michael, que perdeu a vida inteira dele pro trabalho, se desespera ao perceber que o Ben tá seguindo os passos dele. Então ele dá um jeito de sair da mesa do hospital, mesmo que ele esteja muito mal. E o Morty diz pra ele que se ele não voltar, ele vai acabar morrendo. Mas o Michael não quer nem saber. Ele sai correndo na chuva desesperado, ele cai no chão, ele grita pelo filho e o Adam Sandler entrega a vida dele nessa atuação aqui. A família do Michael vê ele jogado ali no chão e vai acudir o cara. Então o Michael fala pro filho dele que a família vem em primeiro lugar, que ele tem que ir pra lua de mel e dedicar um tempo à família. Ele fala pra filha dele que ele ama ela, ele mostra um cotoco pro Bill e por fim entrega pra dona um bilhete com as palavras que ela escreveu antes do primeiro beijo deles. E assim o Michael é levado dessa vida pela morte. Mas na verdade ele acorda na cama que ele deitou no início do filme e percebe que tudo não passou de um sonho. Ele fica feliz da vida porque agora ele tem sua vida de volta, ele tem o seu carro velho de volta, o seu pai tá vivo, ele ainda é casado com a dona, ele tem seus filhos, então agora ele vai fazer de tudo pra dar pra família dele o melhor, sendo o mais presente. E no fim de tudo, ele recebe uma carta do lado do controle, mostrando que na verdade tudo aquilo aconteceu. E ele vai ter uma segunda chance, porque segundo o Morty, pessoas boas merecem uma oportunidade. E dessa vez, ele faz a coisa certa. Ele pega o controle e taca no lixo. Pô, filmão. Sem dúvidas, o melhor filme do Adam Sandler. Como eu falei, aqui a gente tem drama, a gente tem humor, a gente tem uma história, a gente tem uma grande mensagem, e eu acho que depois de anos, esse filme aqui ainda funciona muito bem, porque a mensagem dele é atual e sempre vai ser atual, porque todo mundo ainda é consumido pelo trabalho, todo mundo quer ter um pouco mais de tempo com a família, mas todo mundo tem que trabalhar o tempo inteiro para poder ter um mínimo de grana. Se você gostou desse vídeo, eu tenho certeza que tu vai gostar desse vídeo aqui, que também é um filme da Adam Sandler. Então clica aí e continua assistindo o vídeo do canal. Eu me despeço por aqui e tamo junto, valeu e falou!